Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Diego Palmeron, sou enfermeiro, especialista em urgência e emergência, terapia intensiva, gestão hospitalar e enfermagem do trabalho. Trabalharemos nessa disciplina de alimentação e nutrição no Brasil. Peço para que estejam munidos de papel, caneta, para que se as dúvidas surgirem, você possa postar as mesmas nos fóruns Tira Dúvidas, ok? Neste módulo, vamos falar sobre significado de alimentação e nutrição, transição epidemiológica e nutricional, as doenças crônicas transmissíveis, perfil nutricional da população brasileira e problemas de saúde pública no Brasil. Vamos lá então? No contexto de alimentação e nutrição no Brasil, devemos entender qual a diferença entre alimentação e nutrição. Vamos começar por alimentação. A alimentação é um ato voluntário, ou seja, decidimos o que comer e quando comer. Conseguimos decidir o horário que vamos ingerir, mesmo que a fome não abale. Decidimos se sim ou se não. Envolve a opção de decisão, tipo, o que vamos comer conforme nossos padrões de costumes, consumo e quantidade. Já a nutrição é um ato involuntário, uma etapa pelo qual o indivíduo não tem controle, sendo uma ciência que estuda a composição dos alimentos e as necessidades nutricionais de cada indivíduo, além do processo pelos quais o organismo ingere, absorve, transporta, utiliza e excreta os nutrientes. Com a ingestão de uma dieta equilibrada, tanto de uma quantidade como em qualidade, o organismo adquire energia e nutrientes necessários para o desenvolvimento de funções, manutenção e um bom estado de saúde. A nutrição adequada é crucial para o desenvolvimento físico e mental de cada indivíduo. A intervenção nutricional tem como objetivo a prevenção de doenças e proteção e a promoção de vida mais saudável, conduzindo o bem-estar geral do indivíduo. Os seres humanos mantêm as atividades do organismo em bom funcionamento. Precisa captar os nutrientes necessários para constituir novos tecidos e fazer a manutenção dos tecidos danificados. Necessita de extrair energias vindas da ingestão desses alimentos. A transformação dos alimentos em compostos mais simples, utilizáveis e absorvíveis pelo organismo é denominado digestão. O conjunto de alimentação com nutrição inicia-se o sistema digestório. Então vamos conhecer um pouquinho desse sistema digestório. O trato digestório, os órgãos anexos e constitui o sistema digestório. O trato digestório é um tubo oco que se estende da cavidade bucal ao ânus, sendo também chamado de canal alimentar ou trato gastrointestinal. As estruturas do trato digestório incluem a boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. E os órgãos digestórios acessórios são os dentes, a língua, as glândulas salivares, o fígado, vesícula biliar e o pâncreas. Os dentes auxiliam no rompimento físico do alimento e a língua auxilia na mastigação e na deglutição. Os outros órgãos digestórios acessórios nunca entram em contato direto com o alimento, produzem ou armazenam secreções que passam para o trato gastrointestinal e auxiliam na decomposição química do alimento. O trato gastrointestinal é um tubo longo e sinuoso, de 10 a 12 metros de comprimento, desde a extremidade cefálica, que é a cavidade oral, até a caudal, o ânus. Resumidamente, o sistema digestório tem 6 funções básicas, que são a mastigação, a deglutição, a ingestão, a digestão e a absorção e a defecação. São esses 6 processos e funções básicas do sistema digestório. A mastigação ocorre com a desintegração parcial dos alimentos, processo mecânico e tem o processo químico nessa mastigação. O mecânico ocorre com a quebra e a desintegração de moléculas maiores em menores. Então entra em corte com o alimento e também a trituração pelos dentes. Já o processo químico é iniciado pela saliva, que contém enzima como a amilase salivar, conhecida também como pitialina, que inicia os primeiros quebras dos carboidratos simples. Em seguida, temos a deglutição, onde ocorre a condução do alimento através da faringe
para o esôfago. É nesse momento que o palato mole se eleva e o epiglote fecha a glote para que o alimento não vá para o sistema respiratório, e sim digestório. Após a digestão, tem a ingestão, que ocorre a introdução do alimento do esôfago para o estômago após passar por movimentos peristálticos, que são ondas involuntárias realizadas pela musculatura lisa desse sistema. No estômago e no intestino delgado, ocorre o que chamamos de digestão, que é o desdobramento do alimento em moléculas mais simples, para que ocorra o próximo processo, que é a absorção, onde vai gerar ali esse processo de absorver todos os nutrientes adequados para o organismo. E por fim, já passado por todo o sistema digestório, ocorrerá o que conhecemos como defecação, que é a eliminação de substâncias não digeridas do trato gastrointestinal. Os nutrientes, como falamos anteriormente, são componentes dos alimentos que consumimos e são divididos em macronutrientes, que são os carboidratos, proteínas e gorduras, e os micronutrientes, vitaminas e minerais. Apenas os macronutrientes são responsáveis pelo fornecimento de energia, que às vezes é indicado como calorias do alimento. Os macronutrientes, que falamos anteriormente, são os carboidratos, as proteínas, as gorduras. E para compreender melhor esses nutrientes, veremos algum desses, como por exemplo o carboidrato, que é considerado a maior fonte de energia e o mais presente no dia a dia, que temos as frutas, os cereais, as massas, os tubérculos, raízes, pães, dentre outros. Lembrando que o carboidrato é a maior fonte de energia que o nosso organismo utiliza e é iniciado pela desintegração na boca, tanto com o processo mecânico, mastigação, como o processo de trituração e o processo também químico, com as enzimas salivares, como falamos anteriormente. Já as proteínas, temos as de origem animais e vegetais, e inicia seu processo no estômago, após passar pelo processo de diminuição das partículas na boca. O estômago, onde temos a pepsina, ela inicia o processo que começa a diminuir as partículas grandes em partículas menores, para que futuramente seja absorvido de uma melhor forma no nosso intestino. Essas proteínas de origem animal temos principalmente nas carnes, aves, suínos, bovinos, pescados e outros animais. E as de origem vegetais temos em feijões, sojas, lentilhas, pão de bico, dentre outros. Falamos gordura, falamos carboidrato, falamos proteína, agora vamos falar das gorduras, que são substâncias orgânicas de origem animal ou vegetal, formada predominadamente de produtos de condensação entre glicerol e o ácido graxo, chamado triacilglicerol. Além de fonte de energia, são veículos importantes de nutrientes como vitaminas lipossolúveis A, D, E e K e os ácidos graxos essenciais. Pessoal, devemos saber que uma alimentação adequada é a chave para uma vida saudável. Uma alimentação correta é aquela que possui todos os nutrientes necessários para o organismo e nas quantidades apropriadas. Sendo assim, comer em grande quantidade não é sinônimo de ter uma alimentação saudável, pois os alimentos são utilizados pelo nosso organismo para realizar o metabolismo, ajudar na manutenção e no crescimento dos tecidos, além de fornecer a energia adequada para o dia a dia. Então, alimentos possuem nutrientes que favorecem o funcionamento correto do organismo. Diante disso, da falta de alguns nutrientes, o corpo pode sofrer graves consequências em virtude de interrupções de algumas atividades básicas. E por isso, que uma alimentação saudável deve conter todos os nutrientes necessários para que a nossa saúde esteja garantida. Já a desnutrição ocorre quando uma pessoa apresenta deficiência de algum nutriente. Ela pode ser desencadeada por uma alimentação insuficiente ou por outros problemas, como verminose, anorexia, câncer, problemas de absorção, alergia ou intolerância alimentar. Essa desnutrição pode levar a problemas fisiológicos que, em casos graves, pode desencadear a morte do paciente. Normalmente, ela é diagnosticada em razão da falta de energia para realizar as tarefas,
anemias, problema de crescimento, mudança na pele e entre outros sinais e sintomas. Para evidenciar a necessidade de uma alimentação saudável, podemos citar alguns problemas causados pela falta de vitamina no corpo. A falta de vitamina A, por exemplo, desencadeia problema na visão, como a cegueira noturna, em que pacientes não conseguem enxergar em ambientes pouco iluminados. Já a falta da vitamina D pode levar ao não desenvolvimento dos ossos. Para ter um organismo saudável, é importante ter uma alimentação saudável, com diferentes grupos de alimentos e em quantidades adequadas. Para auxiliar na quantidade de alimentos que devem ser ingeridos, pode-se utilizar como base as informações contidas na pirâmide alimentar, um recurso que ajuda a população a entender as necessidades diárias de cada nutriente. Com o passar do tempo, muitas mudanças ocorreram. Com a população brasileira, o homem evoluiu em técnicas agrícolas e industriais, alcançando a alimentação na qual convivemos nos dias atuais, como praticidade rica em malefícios à saúde e com perda de identidade cultural. Ao mesmo tempo, outras mudanças aconteceram nos tipos de empregos e lazer existentes no Brasil. Há 50 anos, a maior parte do trabalho no campo e na cidade exigia muito esforço físico e por isso as pessoas gastavam muita energia. Naquela época, grande parte das pessoas andavam a pé, de bicicleta. Hoje, não. Hoje são os carros, ônibus, são as motos, são os veículos mais utilizados. Além disso, as máquinas e equipamentos estão substituindo parte do trabalho do homem, tanto no campo quanto na cidade. Por isso, as pessoas se tornaram mais sedentárias, abandonando assim as atividades físicas obrigatórias que praticavam no dia a dia e aconteceu o que vemos hoje. Não foi isso? O padrão alimentar da população sofreu modificações no decorrer das últimas décadas com o aumento progressivo do êxodo rural, mudanças demográficas, socioeconômicas e epidemiológicas. A consequência dessas modificações, denominada de transição nutricional, é caracterizada pelo baixo consumo de frutas vegetais, órgãos e cereais, como o aumento do consumo de alimentos industrializados, ricos em gorduras, ricos em açúcares, ocasionando inúmeros malefícios à nossa saúde. Essas mudanças demográficas ocorreram devido ao aumento de urbanização, da baixa fecundidade marcada por um declínio na média de 6 a 8 filhos para 2,3 filhos por mulher, redução de mortalidade infantil e o aumento de expectativa de vida. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 2008, os indicadores demográficos vêm sofrendo alterações desde o meado de 80 e a população, que antes era predominantemente constituída por crianças e jovens, hoje ganha um novo aspecto com a presença crescente de pessoas com mais de 50 anos. Em relação ao trabalho, a transição demográfica levou ao aumento de mão de obra no setor secundário e terciário, sendo que neste processo ocorreram melhores na saúde, no saneamento e na maior acesso ao meio de comunicação pela população, sendo a televisão o mais popular entre os meios. Por outro lado, a transição ocorrida fez com que doenças e mortalidade, que marcaram uma época onde o Brasil enfrentava um subdesenvolvimento econômico, social e de saúde, fossem alterados por outros agravantes semelhantes às doenças que atingem os países desenvolvidos, e é dessa forma que as mudanças epidemiológicas atuais são justificadas com uma diminuição significativa de desnutrição infantil e um acelerado aumento de prevalência de sobrepeso e obesidade na população. A mudança do homem do campo para a cidade trouxe consequências negativas para a alimentação. As famílias diminuíram o consumo da famosa mistura brasileira, do arroz com feijão, frutas, verduras, legumes e aumentaram a ingestão de gorduras, principalmente saturadas, além de alimentos refinados e pobres em fibras, e de alimentos industrializados, ricos em gorduras e açúcares, como é o caso do refrigerante, com alto teor de açúcar e nenhum nutriente. Como vimos então, com toda essa mudança e transição nutricional, o aumento do consumo de alimentos industrializados também cresceu gradativamente a algumas patologias, com aumento de sobrepeso e obesidade na população brasileira. A partir dos anos 60, as doenças crônicas não transmissíveis, o DCNT, começou a tomar conta da população, juntamente com as doenças infecciosas.
Para entendermos melhor, as doenças infecciosas são doenças provocadas por organismo, como bactéria, vírus, fungos ou parasitas. Existem diversos de organismos a viver no nosso corpo. São normalmente inofensivos ou mesmo úteis, mas alguns organismos em determinada condição podem provocar doenças. Algumas doenças infecciosas podem ser transmitidas de pessoa para pessoa e conduto alguma são transmitidas através de picada de inseto ou mordidas de animais. Outras são adquiridas por ingestão de água ou alimentos contaminados ou outras exposições em ambientes. Os sinais e sintomas podem variar, mas geralmente inclui a febre, os calafrios, as queixas ligeiras podem responder a remédios caseiros, enquanto algumas infecções potencialmente fatais podem requerer internação para um tratamento com antibiótico-terapia, no caso de bactérias. Várias doenças infecciosas, como sarampo ou varicela, podem ser evitadas com a vacina. A lavagem das mãos frequentemente e minuciosa podem igualmente ajudar a protegê-lo contra doenças infecciosas. Já as doenças crônicas é aquela de longa duração, ou seja, tem uma cronicidade, geralmente de progressão lenta, e as doenças crônicas são transmissíveis, não transmissíveis, não têm causas específicas e podem ser decorrentes de múltiplos fatores relacionados, principalmente a condição de saúde, obesidade, doença congênita ou genética, ocorrência de outras doenças crônicas como comorbidade e outros hábitos de vida, sedentarismo ou excesso físico, estresse, alimentos inadequados, tabagismo, alcoolismo, uso de drogas, são fatores genéticos também que contribuem e são considerados importantes em alguma das doenças crônicas. As pesquisas sugerem que baixa quantidade de alimentos consumidos desde a infância pode aumentar a chance de adquirir uma doença crônica não transmissível. Alguns estudos mostram que a prevalência de algumas doenças, como a diabetes, doenças cardiovasculares e o câncer, pode ser reduzido com a mudança de alimentação. Vamos entender as principais doenças crônicas não transmissíveis que existem no Brasil relacionado com a alimentação. Primeiro, nós vamos também ter a obesidade, a diabetes, as doenças cardiovasculares e a mais famosa, principalmente em idosos, a osteoporose. Então vamos começar falando por obesidade, ok? A obesidade, também chamada de NEDiese ou pimelose, é uma doença multifatorial e crônica, onde a reserva de gordura corporal aumenta mais do que o necessário, fazendo que ocorra diversos problemas de saúde e até o aumento da taxa de mortalidade. Acontece quando a ingestão alimentar é superior ao gasto energético, seja por consumo excessivo, seja por alimentação inadequada, geralmente rica em açúcar, além do sedentarismo e problemas hormonais. Apesar de ser uma doença de condição individual, há um crescimento dela na sociedade. Pode ser considerada um problema de saúde pública, uma vez que a cultura e os hábitos sociais influenciam bastante em sua ocorrência. A presença de doença deve ser avaliada enquanto fator de risco cardiovascular, assim como outras condições médicas que possam aumentar o risco de complicações de saúde. O IMC, abreviação de Índice de Massa Corporal, é um método bastante difundido para se medir gordura corporal. Surgiu na Bélgica, tendo sido criado pelo matemático, astrônomo e estatístico e sociólogo Adolf Gettlet para calcular e dividir-se o peso do indivíduo em quilos, pelo quadrado de sua altura em metros. Os médicos, em suas análises clínicas, levam em consideração a raça, etnicidade, massa muscular, idade, sexo, além de outros fatores que influenciam a interpretação do IMC. O índice superestima a gordura corporal em indivíduos que apresentam muito músculo e subestima naqueles que vivem perda de massa corporal, como idosos, por exemplo. Pessoal, e para se ter uma alimentação saudável, pode seguir as seguintes recomendações. Mantenha um peso saudável, controlando a ingestão de alimentos e fazendo exercício físico. Utilize óleos de origem vegetal no preparo de comida e diminua o consumo de gorduras animais. Aumente o consumo de frutas,
verduras, legumes, principalmente os de época, e cereal integrais. Use o sal e o açúcar em quantidades moderadas. Tome diariamente bastante água. Coma diversos tipos de alimentos em pelo menos 3 refeições, café da manhã, almoço e jantar, além de 2 lanches intermediários. Faça das refeições um encontro agradável. Além disso, coma devagar em ambiente tranquilo, mastigando bem os alimentos. Prepare sempre a alimentação com muita higiene. Dê preferência para os alimentos da sua região. Evite o tabagismo e diminua o consumo de bebidas alcoólicas. Dentre essas doenças, temos também a diabetes mellitus, ou diabetes mellitus, que é uma doença cuja principal característica é o aumento do açúcar no sangue. Ela altera o metabolismo do açúcar, da gordura e da proteína. O diabetes se manifesta quando o corpo não produz a quantidade essencial de insulina para que o açúcar do corpo se mantenha normal. Existem vários tipos de diabetes mellitus, mas os mais conhecidos são os do tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1, apenas 10% dos diabéticos têm a patologia do tipo 1. Esse tipo se manifesta principalmente em crianças e adolescentes. Nela, o pâncreas do indivíduo produz pouca insulina ou nenhuma, pois as células beta, que são as que produzem a insulina, são destruídas de uma forma irreversível e é necessário receber injeções diárias de insulina. Deve-se controlar a insulina e a alimentação e, ao mesmo tempo, uma atividade física, recomendada pelo seu médico. Já o do tipo 2 também aparece em crianças e jovens, mas é mais comum depois dos 30 anos de idade, em pessoas obesas e pessoas idosas. Nesse tipo, o pâncreas costuma produzir a sua insulina, mas neste caso é o organismo que se torna resistente ao seu efeito. O tipo 2 é comum também para quem tem casos da família, ou seja, uma doença genética. Os sintomas da diabetes são a concentração de açúcar no sangue, aumento de volume urinário, perda de peso. Já no tipo 1, antes do tratamento. Já no tipo 2, não tem essa perda de peso. Terá fome exagerada, a visão esfumaçada, sonolência, náusea, facilidade para ter infecções devido a um comprometimento no sistema imunológico. Nas pessoas que têm a diabetes tipo 1, os sintomas se manifestam rapidamente. A doença mal cuidada pode trazer muitas complicações, como, por exemplo, a diminuição da circulação sanguínea, que pode causar alterações no coração ou taquicardia. Nos olhos, vai ter uma perda da visão. Nas pernas, vamos ter um enfraquecimento. Nos rins, vai gerar um certo fator predisponente a uma hemodiálise. Nas peles, que vai ter as feridas, as úlceras, as amputações e uma grande dificuldade na sua cicatrização. E nervos, que vai ocorrer a paralisia. Dentre essas doenças, também vamos falar sobre as doenças cardiovasculares, que representa um termo amplo e que inclui várias doenças cardíacas e vasculares mais específicas. As doenças cardiovasculares mais comum é a doença das artérias coronárias, a qual pode ocasionar ataques cardíacos e outras condições graves. E outras doenças que incluem as cardiovasculares, que são doenças da artéria coronária, ataque cardíaco, a angina, a síndrome da coroniana aguda, aneurisma da aorta, arritmias, doenças cardíacas congênitas, insuficiências cardíacas e doenças cardíacas reumáticas. Algumas condições médicas, assim como fatores de estilo de vida, podem colocar a pessoa sob um risco maior de doenças cardiovasculares. Em princípio, todas as doenças podem tomar medida para diminuir o risco de doenças cardiovasculares. O controle dos fatores de risco é especialmente necessário para a pessoa que já tiveram doença cardiovascular anterior. Pode ser dividido os fatores de risco em condições médicas, fatores de estilo de vida e fatores hereditários. Nas condições médicas, que são fatores de risco de doenças cardiovasculares, temos os níveis altos de colesterol, que algumas pessoas consideram como colesterol ruim no sangue, que conhecemos como LDL, a pressão alta, o diabetes mellitus e outras condições favoráveis para o surgimento. Nos fatores de estilo de vida, como risco para doenças cardiovasculares, encontramos o fumo, a dieta, o sedentarismo, a obesidade e o vilão, que é o álcool. E nos fatores hereditários,
de risco para doenças cardiovasculares, as doenças são de fatores genéticos e provavelmente desempenham algum papel na pressão alta, doenças cardíacas e outras condições vasculares. Entretanto, é provável que pessoas com histórico familiar de doenças cardiovasculares também compartilhem o mesmo ambiente e fatores de risco. E dentro de doenças crônicas não transmissíveis, também teremos a osteoporose, que é definida como a perda acelerada de massa óssea, que ocorre durante o envelhecimento. Essa doença provoca diminuição na absorção de minerais e de cálcio. 3 em 4 pacientes são do sexo feminino. Afeta principalmente as mulheres que estão em fase pós-menopausa. A fragilidade dos ossos nas mulheres é causada pela ausência de hormônio feminino, o estrógeno, que os torna poroso como uma esponja, e a maior causa de fratura e queda em idosos. Os principais fatores de risco de desenvolvimento dessa doença são pessoas de pele branca, histórico familiar de osteoporose, vida sedentária, baixa ingestão de cálcio e vitaminas, vitamina D, o fumo ou bebida em excesso, medicamentos como anticonvulsivantes, hormônios tireoidianos, glicocorticoides e heparinas. Doenças de base como artrite reumática, diabetes, leucemia e linfomas. Os locais mais afetados por essa doença são a coluna, as colunas, o pulso e o colo do fêmur, sendo este último mais perigoso. É considerado o segundo maior problema de saúde mundial, ficando atrás apenas das doenças cardiovasculares que falamos anteriormente. O Brasil tem sofrido muito com a mudança de hábitos alimentares e o aumento do sedentarismo. E o maior prejudicado é o nosso organismo, que por precisar de vários nutrientes e um processo metabólico sincronizado, sofre e tenta compensar certas estruturas orgânicas para uma melhor manutenção. Como exemplo, temos a fome oculta, que é quando há uma sensação de fome, mas o corpo está mal alimentado. É isso mesmo. Ela acontece quando a alimentação consumida é inadequada e gera uma carência de vitaminas e minerais, ou seja, a fome neste caso está escondida, porque não se manifesta como uma sensação, mas causa prejuízo para a saúde, podendo ser causada pela deficiência de um ou mais nutrientes. Alguns nutrientes cuja deficiência contribuiu ainda mais para a situação de fome oculta, como o ferro, a vitamina A, o iodo e o zinco, eles são nutrientes com funções muito importantes para o corpo humano e sua deficiência afeta muitas pessoas em todo o mundo, inclusive no nosso Brasil. As deficiências de ferro, vitamina A e iodo são considerados problemas de saúde pública. Isso significa que um número muito grande de pessoas possui problemas relacionados a essas deficiências. Vou falar um pouquinho desses nutrientes. Vamos começar falando pelo ferro, que é um nutriente fundamental para o bom funcionamento do corpo. Isso porque ele é essencial para a fabricação de células vermelhas do sangue e que tem como função transportar o oxigênio para todas as células do organismo. O ferro faz parte da hemoglobina, uma proteína necessária para que as células vermelhas do sangue, também chamada de hemácia, possam ser formadas. As hemácias têm a função de transportar oxigênio para as células do corpo. Isso é importante porque o oxigênio respirado por nós é usado pelo organismo para produzir a energia que faz cada um dos nossos órgãos funcionarem, dando-nos assim condições para fazermos todas as nossas atividades, como andar, mastigar, pensar e dentre outras funções do nosso corpo. Essa energia é fabricada nas células que possuímos e, para isso, é preciso que o oxigênio chegue a cada uma delas. E é aí que surge o ferro. Isso mesmo. Como vimos antes, ele é essencial para que a hemácia possa fazer o transporte desses oxigênios. E a anemia é definida pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, como a condição na qual o conteúdo da hemoglobina no sangue está abaixo do normal como resultado de carência de uma ou mais nutrientes essenciais, seja qual for a causa dessa deficiência. As anemias podem ser causadas por deficiência de vários nutrientes, como ferro, zinco, vitamina B12 e proteínas. Porém,
A anemia causada por deficiência de ferro é denominada anemia ferropriva e é muito mais grave que as demais. Também temos a vitamina A, que pertence ao grupo de vitaminas lipossolúveis e podem ser encontradas em duas fontes. Nos alimentos de origem animal, está na forma de retinoides, e aquelas de origem vegetal, o nutriente está na forma de grupos de carotenoides, que inclui o beta-caroteno. Essas substâncias serão convertidas em vitamina A. Ela age de diferentes maneiras no organismo. Esses nutrientes contribuem para uma boa visão, pois protege a córnea e também para a correta proliferação de diferenciação celular. Essa vitamina também contribui para o correto desenvolvimento do feto. Por essa última razão, ela é especialmente necessária para as gestantes. A vitamina A ainda é importante para o processo de formação na pele. O iodo, pessoal, é um mineral necessário para a síntese dos hormônios tireoidianos que irão regular as funções do nosso organismo. Sua deficiência pode levar ao bócio e seu excesso pode causar intoxicação. O funcionamento correto da glândula tireoide depende do iodo. Esta glândula, por sua vez, sintetiza os hormônios tiroxina, que conhecemos como T3, e a triidotirotinina, que é a T4. Esses hormônios têm diversas funções no nosso organismo. Atua no crescimento físico e neurológico, no metabolismo basal, na manutenção da temperatura corporal, controla o metabolismo da oxidação celular, o metabolismo dos lipídios, dos hidratados de carbono, das proteínas, das águas e de alguns minerais. O iodo também é importante no funcionamento de diversos órgãos, como o coração, o fígado, os rins e ovários. O consumo insuficiente do iodo está relacionado às doenças como o hipotireoidismo, problema no qual as glândulas da tireoide não produzem o hormônio suficiente para a necessidade do organismo. O bócio edêmico, que é o aumento normal da glândula tireoide, deficiência mental, aumento da mortalidade infantil e a infertilidade. Já o zinco é um componente essencial no sítio ativo de muitas enzimas e desempenha uma função essencial em centenas de processos corporais. Esse mineral é necessário até mesmo para o funcionamento adequado do sistema imunológico. O zinco pode até ajudar no tratamento de doenças mais graves, como a AIDS, e ainda artrite reumatoide, lúpus, fibromialgia e possíveis esclerose múltiplas. O nosso organismo não produz zinco. Sendo assim, é preciso de fontes externas para o seu suprimento. E está presente na maioria das quantidades das farinhas de trigos integrais, nozes, ovos, água potável e outras boas fontes de zinco são a carne bovina, peixe, ave, leite e derivado de mariscos e feijões. A falta de zinco acarreta sintomas como atraso no crescimento celular, diarreias crônicas, atraso da maturidade sexual, pouco apetite, deficiência do sistema imunológico. Por isso, devemos trabalhar com a educação alimentar e nutricional, que é uma forma de informação às pessoas para que elas possam ter uma alimentação adequada e buscar prevenir e controlar problemas causados pela má alimentação com as deficiências de determinados nutrientes. Pessoal, espero que tenha captado a aula transmitida e peço para que façam os exercícios postados em nossa sala. Tenham excelentes estudos e até mais ver.